Está no ar o Câmara nas Eleições 2014. Acompanhe a seguir as notícias e informações desta edição. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina finalizou a conferência dos dados dos candidatos que vão concorrer às eleições gerais deste ano. Os problemas técnicos mais recorrentes encontrados nos registros foram referentes à acentuação dos nomes e aos erros na data de nascimento, no número do processo ou protocolo e no valor de gastos. Além disso, foi realizada a alteração da fotografia de um candidato e foi acrescentado um sobrenome em outro registro. Todos os equívocos encontrados foram corrigidos. Os mais de 5.000 eleitores que se habilitaram para votar em trânsito em Santa Catarina devem ficar atentos aos endereços dos locais de votação. No estado, são 3 cidades que terão sessões para o voto em trânsito nas eleições de 2014. São as cidades de Florianópolis, Blumenau e Joinville. Das 3 cidades capacitadas para o voto em trânsito, Florianópolis foi a que mais recebeu solicitações. Ao todo, foram 3.319 eleitores que registraram-se para votar na capital durante o primeiro turno. Joinville ficou na segunda posição com 923 pedidos, seguida por Blumenau com 801 registros. A Associação dos Magistrados Catarinense e o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina promovem nesta semana mais 2 encontros com alunos do ensino médio de 2 escolas de Florianópolis. O primeiro será no Instituto Estadual de Educação, no dia 23, às 10 horas. E o segundo no Educandário Imaculada Conceição, no dia 25, também às 10 horas. O evento, que faz parte do projeto Tudo a Ver, vai reunir juízes e jornalistas para um bate-papo informal com jovens estudantes sobre temas ligados ao direito, aos poderes do Estado e à política. O projeto tem como objetivo apresentar aos jovens as instituições democráticas de seu município, estado e país, desmistificar, familiarizar jovens com os temas do universo jurídico e político, estimular a cultura do debate entre os estudantes, tendo como foco assuntos ligados ao exercício da cidadania e contribuir para que os jovens possam votar de forma consciente nas próximas eleições. Nestas eleições gerais, os eleitores devem levar, em média, pouco menos de 1 minuto e 14 segundos para votar na urna eletrônica. A estimativa é baseada no pleito de 2010, que considera o tempo que o eleitor se identificou perante o mesário e se dirigiu à urna até o instante em que confirmou o último voto para presidente. Para facilitar o procedimento no dia de votação, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores levem o número de seus candidatos anotados em um papel. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com mais informações no programa Câmara nas Eleições 2014. Eleições 2014, calendário eleitoral. 25 de setembro, último dia para o eleitor pedir a segunda via do título dentro do domicílio eleitoral. E voltamos agora com o programa Câmara nas Eleições 2014. Participe do programa enviando sugestão de pauta ou questionamento para o e-mail comunicação@câmarablu.sc.gov.br ou pelo telefone 3231 1537. Agora vamos falar um pouco sobre alguns termos utilizados no nosso sistema eleitoral que cada eleitor precisa conhecer melhor. Quando o eleitor não manifesta sua vontade por um candidato específico, mas por qualquer dos candidatos do partido em que tenha votado, temos o que chamamos de voto na legenda. Optando pelo voto no partido e não no candidato, seu voto é considerado válido, sendo contado para o cálculo de quociente eleitoral. Assim, sua manifestação é no sentido de que a vaga seja preenchida pelo partido no qual tenha votado, independentemente do candidato daquela legenda que venha a ocupá-la. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com o programa Câmara nas Eleições 2014. Você sabia que pode contribuir para uma eleição mais transparente? Se você fornecer qualquer produto, serviço ou fizer uma doação para candidato, comitê financeiro ou partido, informe a Justiça Eleitoral. Basta acessar o site do TRE de Santa Catarina e fornecer as informações. Com isso, você ajuda na fiscalização das contas de campanha. A sociedade agradece. Sou cidadão, digo não à corrupção. Uma campanha da Justiça Eleitoral de Santa Catarina.
E voltamos agora com o programa Câmara nas Eleições 2014. Vamos a mais informações sobre o pleito. O Tribunal Superior Eleitoral alerta que, com a proximidade das eleições, hackers costumam enviar e-mails falsos em nome da Justiça Eleitoral, com assuntos diversos como cancelamento do título de eleitor, convocação de mesários e regularização do cadastro, entre outras mensagens que possuem links que, ao serem acessados, podem conter vírus de computador ou qualquer outro software malicioso. O TSE informa que não envia e-mail a eleitores. Apenas tribunais regionais eleitorais, mediante prévia e específica autorização do convocado, podem se utilizar desse tipo de correspondência para se comunicar com seus mesários. Portanto, mensagens dessa natureza em nome do TSE devem ser apagadas. A internet é uma importante ferramenta para os candidatos que vão disputar as eleições de 2014. E essa propaganda na rede mundial de computadores também tem regras. Confira a última reportagem da série Propaganda Eleitoral, da Justiça Eleitoral. Larissa se diz uma apaixonada pela internet. Aliás, mais que isso. Sou viciada, para falar a verdade. Faço de tudo na internet. Rede social, para fazer trabalho, acesso e-mail, tudo. Ela, lógico, não é a única a interagir com o mundo virtual. Mais de 105 milhões de pessoas têm acesso à internet no Brasil. Esse público pode ser um prato cheio para partidos e candidatos nas eleições. A internet hoje é um mecanismo essencial para uma campanha eleitoral. Agora, alguns candidatos cometem o erro de considerar a internet um meio de comunicação. E ela não é, ela é um meio de interação. Ou seja, os candidatos e os seus eleitores, internautas, formam uma cadeia que precisa ser retroalimentada o tempo inteiro. Mas a campanha eleitoral na internet também precisa seguir a legislação. Para começar, 3 regrinhas básicas. A propaganda só pode ser feita em provedor estabelecido no Brasil. É proibido o anonimato e não pode ser paga. A propaganda pode ser feita em sites, blogs, redes sociais de candidatos, partidos e coligações ou administrados por qualquer pessoa. O que não é permitida é a publicação em sites ligados a instituições públicas, prefeitura, por exemplo, e de empresas com ou sem fins lucrativos. As mensagens eletrônicas enviadas por qualquer meio por candidato, partido ou coligação têm que ter uma opção que permita o descadastramento, caso o destinatário não queira receber as informações. E se o pedido para ser retirado do cadastro for feito, o prazo para cumprir a solicitação é de 48 horas. E é bom lembrar que é proibida a utilização ou doação de dados cadastrais de pessoas fornecidos por órgãos da administração pública direta e indireta ou que recebam recursos públicos. A regra vale ainda para entidades de classe ou sindical, beneficentes, religiosas e esportivas. Não se pode comprar cadastros de e-mail para encaminhamento de e-mails, nem tampouco, muito menos, se utilizar de cadastros do poder público, ou seja, aqueles cadastros que são adquiridos pelo poder público, ou seja, caberia aí até uma avaliação de abuso de poder político. A livre manifestação do pensamento na internet é assegurada, assim como o direito de resposta. O descumprimento das regras pode gerar multas de até R$30 mil e, o que é pior, pode resultar na cassação do diploma ou até na declaração de inelegibilidade do candidato. A internet é um ambiente que se pretende dar uma ampla liberdade. Condutas de agressão, ou seja, de insultos, que estejam com a tentativa de se acobertar num site estrangeiro, isso naturalmente, desde que investigado e comprovadas as responsabilidades, haverá naturalmente a reprimenda da Justiça Eleitoral. O programa Câmara nas Eleições 2014 fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais informações sobre as eleições. Você pode acompanhar todas as notícias do Poder Legislativo de Blumenau pelas redes sociais e pelo site da Câmara que aparecem aí no seu vídeo. Lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Parlamentar quer punição aos bancos que não cumprem a lei dos biombos e vigilantes nas agências de Blumenau.
Isso e muito mais ao meio-dia. Um ótimo dia para você e até amanhã.